Eu gostaria de chamar Ricardo Janetti, pesquisador e escritor, para nos apresentar Américo René Janetti, Plano Programa de Administração para Belo Horizonte, trazendo para a gente a consciência da influência italiana em Minas Gerais, também vindo com influência de outros estados, e o quanto engrandeceu a capital de BH e, com isso, toda Minas Gerais, né? Então, muito obrigada, seja bem-vindo. Desculpa, tá? Chega mais. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, né, pela inscrição do meu trabalho aqui nesse seminário, que está brilhante. Parabéns a todos aí pelas pesquisas profundas que vem desenvolvendo. Realmente extraordinário. E a oportunidade, realmente, depois dessa turnê aí por Andradas, por, como é que chama? Santa Rita de Tueto, Varginha, Juiz de Fora, chegamos agora na capital, Belo Horizonte, o que historicamente é muito justo, porque a partir da criação da capital, em 1894, já na comissão consultora da nova capital, muitos estrangeiros, ou mesmo de outros estados, ou mesmo do interior de Minas, chegaram na capital para trabalhar. E não é diferente a história da nossa família, da família Janetti, principalmente pelo pioneiro, que aqui chegou primeiro, Carlo Antonini, um engenheiro, que eu encontrei registros da presença dele, trabalhando primeiramente na estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, isso em 1880, 1885. Depois eu vou encontrá-lo no Rio Grande do Sul, numa estrada de ferro. Ele era especialista em obras de arte de estradas, ou seja, as pontes, túneis, etc. E no sul do sul do país, como subempreiteiro do Barão de Drummond e do Pereira Passos, futuro prefeito do Rio, e o Barão de Drummond, aquele realmente inventor do jogo do bicho, que deu certíssimo, né? Então, esse é o Antonini, muito empreendedor, e quando vê notícia de que a capital Belo Horizonte estava sendo construída, em 1894, aqui chega imediatamente. Trabalha na terraplanagem da Praça da Liberdade e também na construção da parte posterior do Palácio Presidencial. Aqui se estabelece, cria uma olaria, uma cerâmica chamada Horizontina, e vai falecer em 1913. Bom, nesse meio tempo, a família Gianetti, cuja a irmã dele, a Teresa Antonini Gianetti, casada com Pietro Gianetti, já estavam estabelecidos no Rio Grande do Sul, exatamente para tocar os empreendimentos que o Antonini deixara no Sul, para vir para Belo Horizonte. Com o falecimento de Antonini em 1913, 13 de maio de 1913, os Gianetti vêm para Belo Horizonte e aqui acabam se estabelecendo. E é aí que começa a nossa história aqui com o Américo René Janetti, porque ele chega aqui ainda um jovem, vindo do interior de uma estância bastante rústica, lá do Rio Grande do Sul, e aqui ele tem a oportunidade de cumprir os seus estudos na Escola de Minas de Ouro Preto e estabelecer uma escalada na indústria e dos empreendimentos que realizou. Bom, esse trabalho que eu apresento hoje, ele conclui o trabalho que eu apresentei no 6º seminário, em 2016, onde eu apresentei a parte do Américo René Janetti, a industrialização e o planejamento econômico de Minas Gerais, de 1930 a 1950. Essa industrialização, onde ele teve uma participação importantíssima, primeiro como empreendedor, nas indústrias de metalúrgica, siderúrgica, fábrica de papel, e principalmente a indústria de alumínio, que ele estabelece em Saramém, em Ouro Preto,
em 1945, faz correr o primeiro alumínio fabricado no hemisfério sul. Essa parte da industrialização, ao final, é coroada com a participação dele do governo Milton Campos, como secretário da Agricultura, Indústria, Comércio e Trabalho, onde ele apresenta e põe em andamento o plano de recuperação econômica do Estado e fomento. Encerrado o governo Milton Campos, já em 1950, o seu nome é ventilado para suceder Milton Campos nas eleições que se avizinhavam em 3 de outubro de 1850, mas dentro da própria UDN tinha outros candidatos também, que internamente, Pedro Aleixo, Gabriel Passos, Magalhães Pinto, e que acaba o seu nome sendo deixado de lado, e a indicação de Gabriel Passos para concorrer com Juscelino Kubitschek, já indicado pelo PSD. A partir desse momento, de um certo vácuo para o Gianetti, o Partido Democrata Cristão faz um convite para que ele se candidatasse, então, à Prefeitura de Belo Horizonte. Ele aceita, depois de negar um pouco, mas ele acaba aceitando, a UDN acaba, desta feita, apoiando, e ele é eleito em 3 de outubro com ampla maioria de votos. O trabalho, tão logo ele tomou posse, em 31 de janeiro de 51, Gianetti traçou imediatamente, fez um profundo, extenso, criterioso trabalho de prospecção dentro do município, saber quais eram aqueles problemas que o afetavam realmente. Conclui um trabalho objetivo, realmente, o Plano-Programa de Administração para Belo Horizonte, e o apresenta na Câmara Municipal em 22 de junho de 1951. Eu vou passar a ler alguns trechos aqui para que a gente possa ter alguma ideia daquilo que está no plano. No texto de abertura, Gianetti ressalta o propósito de introduzir técnicas renovadas de administração. E eu cito: as prementes exigências da vida moderna levaram não apenas os indivíduos, mas também o Estado, a lançar mão de novos métodos capazes de tornar mais eficiente e produtiva a missão do administrador. No que toca ao poder público, processa-se uma verdadeira revolução no domínio da ação administrativa, a fim de torná-la apta a solucionar os problemas criados pelas profundas mudanças operadas na vida coletiva. Tal ação deve ser predominante e objetiva para que possa influir em todos os setores de atividade, quer quando se trate de instituições de caráter público, quer particulares, tendo em vista levar a cooperação e o estímulo do governo a toda parte, fomentando iniciativas úteis, disciplinando forças construtivas ou ainda corrigindo os desajustamentos sociais. Onde é que eu passo aqui? Deixa eu... Onde é que é? Esse? Esse. Bom, só voltando aqui para a gente atualizar. Aqui está o Pietro, são os pais de Américo, Pietro e Teresa, que vieram da Toscana, região da Itália, chegaram em 1894, no Rio Grande do Sul. Aqui está uma ponte, né, na estrada de Paranaguá, Curitiba, onde possivelmente Carlo Antonini trabalhou. Aqui, opa, passou, volta. Não, aqui. O belo sobrado do Carlo Antonini, que ele construiu na Rua da Bahia, esquina com o Bernardo Guimarães, está lá em pezinho até hoje, muito maltratado, por sinal, merecia melhor sorte. Mas muito bonito e simboliza bem a arquitetura da época, também de um italiano, está escrito lá, você consegue ler, não? Isso, um italiano também. Aqui, tutti quanti, né? A família, cadê? A família em Milão, né? A família Américo, Honorina e Teresa, a mãe dele, numa viagem que eu pus aqui, claro, aqui é uma imagem familiar,
mas é importante porque esse segundo semestre de 1933, o Américo passou numa viagem de estudos na Europa, ficou todo o semestre lá, visitando indústrias e empresas e tudo. Isso foi muito importante para ele, uma atualização que ele fez dos próprios conhecimentos. Aqui já é a questão da prefeitura, quando ele lançou sua candidatura. E aqui o plano-programa que nós estamos tratando já agora. O troço não vai aqui. Esse passa aí para mim. Bom. Põe aí no serviço do plano diretor, por favor. O outro, próximo. Esse. Em artigo publicado em 1987, a administração de Gianetti será bem compreendida por Celso Melo de Azevedo, que o sucedera em 1955 à frente da Prefeitura da capital, tendo assim se expressado ao avaliar as realizações do autor do plano-programa. Durante sua gestão como prefeito, Gianetti empreendeu muito em benefício da cidade, sobretudo com a atenção voltada para o seu futuro. Foi, por assim dizer, em sua gestão que Belo Horizonte começou a ter definido o seu plano diretor, já que desde os pioneiros vinha-se simplesmente acompanhando o crescimento meio desordenado da capital. Fecha aspas. Parado por estudos estatísticos, o plano estabelece que, em um decênio, a população da cidade, que era de 360 mil habitantes, crescendo à razão de 5,4%, atingiria em 1960 número superior a 600 mil habitantes. Caberia ao serviço do plano diretor trabalhar com esse número, numa primeira fase, e com 1 milhão e 2 milhões de habitantes para a segunda e terceira fases. Abrindo breve parênteses nesse ponto, deve-se comentar que, por uma série de fatores, as administrações que se seguiram, a cidade foi atingida por uma sucessão de equívocos e desvios de rumo, distanciando-se da orientação do plano-programa de 1951. Anos mais tarde, em 1968, ao escrever sobre propostas para as cidades, o arquiteto Silvio de Vasconcelos, no artigo Planejar significa também continuar, o título de estudo, constata e lamenta aquilo que ocorrera em Belo Horizonte nos anos subsequentes à administração de Gianetti. E eu cito. O prefeito Américo René Gianetti foi dos raros que dispunham de um programa concreto de realizações, parte do qual procurou realizar, legando aos seus sucessores princípios lógicos, carecedores de continuidade. Quando secretário de Estado regional, programas que fizeram a glória de Juscelino Kubitschek, um dos poucos governadores que não se recusaram a compreender e aproveitar iniciativas em curso. A usina do Salto, a taxa de recuperação econômica e outros itens do programa de Gianetti foram as bases reais onde vicejou a energia e transporte, binômio de Juscelino. Lamentavelmente, porém, na prefeitura tal não aconteceu. Gianetti previu, por exemplo, o alargamento da Avenida Antônio Carlos em seu princípio e chegou a declarar de utilidade pública suas margens. A ideia caducou e hoje a entrada da referida avenida está irremediavelmente prejudicada. Isso em 1968. É triste, assim, que Belo Horizonte, planejada de início, permaneça o crescimento desordenado, sem planejamento eficaz. Urge que a administração municipal compreenda, afinal, o que é um plano diretor, e que não se resume a levantamentos estatísticos e projeto estanque. Plano diretor é o serviço permanente, mola propulsora da administração, é impessoal, constitui-se a base única para o êxito perdurável das administrações. É a própria inteligência da máquina de realizações urbanas, em permanente atuação. É o único caminho do êxito, até do êxito político dos administradores inteligentes. Passa o próximo, por favor. Compromissos e realizações. Em sua argumentação, no texto de abertura do plano-programa, Gianetti evidencia não ter o trabalho apresentado à Câmara pretensão de se constituir um estudo econômico, e sim a ordenação objetiva das ações do setor administrativo do município. E eu cito, não se trata, evidentemente, de planificar uma economia, nem de elaborar um plano no sentido econômico. A preponderância do programa administrativo se caracterizará pela resolução dos problemas mais prementes e pelas realizações,
que serão levadas a efeito nos setores da educação e cultura, da saúde e assistência social, do abastecimento, do tratamento e distribuição da água, dos edifícios públicos, do calçamento, dos esgotos, das obras de urbanização e embelezamento, dos transportes coletivos, do serviço rural de defesa e fomento, dos mercados e feiras, além de outros serviços de naturezas diversas. Recorre-se, uma vez mais, ao artigo de Melo de Azevedo, para destacar palavras que expressam seu reconhecimento ao evocar os compromissos assumidos e as realizações efetivas do prefeito que o precedera. Janete compreendeu que era necessário não conter, mas orientar o desenvolvimento urbano e suburbano. Era necessário prever para prover. E foi assim que cuidou de preparar o abastecimento de água na quantidade e na qualidade necessárias para os anos seguintes, tendo promovido a construção da primeira adutora dos Fechos. Pôs em circulação os primeiros trólebus que serviram ao transporte citadino. Criou o IMACO, Instituto Municipal de Administração e Ciências Contábeis. Construiu o Colégio Municipal da Lagoinha e vários outros educandários distribuídos pelos bairros e vilas da capital. No total foram 25 escolas. Ao externar sua intenção de formular para a cidade uma proposta ao mesmo tempo objetiva e abrangente, Janete expõe no plano-programa a necessidade de voltar a atenção do governo de forma importante aos setores da educação e cultura, valorizando-os em sua manifestação nascente na comunidade. Nessa perspectiva, argumenta o prefeito. Os legítimos e impostergáveis interesses da comunhão dos munícipes estão a exigir identidade e unidade de intenções dos que têm hoje a grave responsabilidade da missão para que foram eleitos. Se de um lado, pois, as solicitações urbanísticas reclamam a atenção vigilante do administrador, por outro, não se pode esquecer que a cidade é um centro de civilização. E, como tal, o desenvolvimento material deve acompanhar a evolução intelectual, que é a vida do espírito. Aquele, sem este, é perecível e não resiste à sucessão das épocas. Cumpre, pois, ao administrador criar condições favoráveis ao desenvolvimento das atividades desinteressadas no plano espiritual, sem as quais nunca se poderia modelar as cívitas como expressão de uma mentalidade e de uma cultura. Esse entendimento, introduzido no plano, se reveste de uma responsabilidade que ultrapassa em muito os breves limites temporais da gestão administrativa a qual se empenhava o prefeito. Trata-se de uma proposta dirigida aos munícipes contemporâneos envolvidos em suas atividades cotidianas, com certeza, mas, sobretudo, também às gerações futuras. Ao argumentar sobre esse anseio, Janete aproxima-se dos registros fundadores da história da cidade, conforme suas palavras. Poucos dias depois da instalação da nova metrópole, eminente representante da cultura mineira formulava um voto no sentido de que Belo Horizonte não fosse apenas a capital administrativa do Estado, mas também e sobretudo a sua capital espiritual. O pensamento que se exprimia nesse voto ainda deve preocupar, de certo modo, a todos aqueles que se interessam pelo destino da bela cidade edificada nas montanhas. Se Belo Horizonte é hoje uma expressão e uma síntese da cultura do povo mineiro, nem por isso se devem perder de vista os problemas que se entendem com os valores espirituais da cidade. Ao lado dos deveres que impõem o desenvolvimento da urbs, é necessário ter atenção permanentemente voltada para as exigências das cívitas, nas quais se resume o que há de mais profundo e substancial na vida de uma comunidade. Essa questão, inclusive, dentro dessa mesma década, ela será renovada e amplificada com a construção de Brasília, segundo as palavras de Juscelino Kubitschek, se referindo a uma de Lúcio Costa. Diz o Kubitschek: o que distingue Brasília de outras cidades do tipo artificial é que ela foi construída sem qualquer motivação pessoal. Surgiu como um impulso de bandeirismo, tendo como objetivo o deslocamento da fronteira demográfica para a complementação da posse do território que só existia no mapa. Brasília impôs-se por suas raízes históricas e pela conjugação de numerosos fatores sociológicos.
Lúcio Costa, ao definir o significado plástico da concepção da nova capital, escreveu com admirável precisão: não é uma urbs, é uma civitas. O que eu tinha em vista, prossegue Kubitschek, não era construir apenas uma cidade, por muito revolucionária que fosse, mas edificar uma nova república. Iria criar no país as condições necessárias para a abertura de uma nova etapa diferente na história, a etapa da maturidade nacional, ajustada às exigências do desenvolvimento imposto pela nova idade do mundo. Esse é o pensamento alto de Juscelino Kubitschek. Eu queria passar agora mais alguns slides para eu poder encerrar aqui. Aqui está um resumo, um quadro do... Está falando? Do plano-programa. Ele está dividido em 10 capítulos, que estão ali nomeados, cada um deles, e com os títulos onde ele desenvolveu, em cada um título desse, ele desenvolveu a forma de atuação, etc, etc. Passo o próximo. Aí estão. A gestão financeira, por exemplo, educação e cultura, teatro municipal não foi feito, apesar de ser dotado com a maior verba, de 12 bilhões de cruzeiros na época, me parece, acabou não sendo feito. E os monumentos, volta ali. Os monumentos também, ali está escrito errado, não é a Liberdade, é o monumento a Tiradentes, Estátua da Liberdade e monumento do trabalhador, ao trabalhador. Também estava projetado, eu conheço até uma Estátua da Liberdade, um projeto do Sesquiate, mas também não foram feitas, infelizmente. O que mais que tem? O final ali, as obras, e todo o planejamento econômico, apesar dele falar que não era um plano econômico, mas todo o planejamento, todas as verbas entram aqui, saem ali, tudo muito bem programado. Acho que tem mais algumas ilustrativas aí. Aqui, por exemplo, o Jornal do Rio de Janeiro, noticiando o problema da água em Belo Horizonte, resolvido. Passa, por favor. Aqui, Belo Horizonte dotada de ônibus elétrico. Também Jornal do Rio de Janeiro, onde se pergunta em um trecho ali, quando o Rio de Janeiro vai ter um trólebus como Belo Horizonte e tal. Aqui a inauguração do trólebus, em 1953, 3 de junho, é amanhã, né? De 5? 5. Volta ali. O governador, Juscelino Kubitschek, e o prefeito. Né? Aqui, uma curiosidade, apenas uma visita do prefeito de Veneza, a Belo Horizonte, e aqui recebido por Gianetti, depois ele foi a Sabará, foi a Ouro Preto, deve ter sido um belo encontro esse aí. E já em 54 também ele recebe da Itália o prêmio muito grande pela colaboração que ele despendeu aos cidadãos da Itália no pós-guerra de 46. Agradeço a todos a atenção. Muito obrigado. Eu queria agradecer, eu sou, na verdade, de formação arquiteto e urbanista, então, raras vezes a gente escuta falar da importância dos urbanistas no planejamento das cidades, né? E nós temos o privilégio de morar numa cidade que nasceu graças a esse planejamento, depois ela se perdeu e perdemos várias dessas oportunidades, né? Mas com certeza tivemos uma concentração de arquitetos italianos na capital que favoreceram esse movimento, né? Então, eu fico muito honrada de ter podido escutar, né, de um, inclusive, descendente, né? Neto, tá vendo? Neto, né, que contou para a gente em primeira mão.